Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. E vamos aos destaques desta edição. A Associação Empreendedoras de Sucesso recebe da Câmara Municipal a medalha Mérito Social, em reconhecimento ao trabalho realizado. Combate à violência contra a mulher. Vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a estabelecer a obrigatoriedade de divulgar material informativo em eventos desportivos. Estimativas da Associação Médica Brasileira apontam que 50% da população com mais de 65 anos sofre com quedas. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que institui a política pública de fornecimento da merenda escolar especial adaptada para estudantes que têm algum tipo de alergia ou restrição alimentar. Seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. A gente começa o programa de hoje com o balanço da sessão de Câmara realizada nesta quinta-feira. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares durante a 72ª sessão de Câmara está a matéria de autoria dos vereadores Fernando Petiti e Robertinho da Padaria, que cria o Disque Denúncia de Maus Tratos e Abandono de Animais na cidade. O serviço deverá ser gratuito, com garantia de sigilo. As denúncias recebidas serão cadastradas, averiguadas e encaminhadas para providências cabíveis. Outro projeto aprovado, de autoria da vereadora Juliana Fraga, autoriza a criação anual da Copa Interbairros de Futebol Feminino Joseense. A competição vai contar com a participação de diversas categorias. Na área da saúde, foi aprovado o PL apresentado pelos vereadores Dr. José Cláudio e Fernando Petiti, que institui a política pública de notificação da escarlatina e doenças infecto-contagiosas ou contagiosas nas creches e escolas do ensino fundamental e médio de São José dos Campos. Cada unidade de ensino deverá monitorar as faltas dos alunos e os atestados apresentados para evitar a proliferação de doenças como influenza, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, doença de mão, pé e boca, entre outras. Outra proposta aprovada foi o projeto de lei complementar do vereador Fernando Petiti, que trata da inclusão de obras de arte em local de destaque nas edificações de uso público ou coletivo de artistas residentes na cidade. Já o projeto do vereador Walter Hayashi inclui no calendário oficial da cidade o Dia Internacional do Nikkei, a ser comemorado no dia 20 de junho. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram ainda 2 requerimentos da vereadora Dulce Rita, que solicitam à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e à Prefeitura informações sobre as providências tomadas em relação à morte de peixes na Ilha Escura, em São José dos Campos. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Vamos seguir com as notícias da Câmara. Os vereadores também aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar o Poupa Tempo da Saúde. Vamos entender a proposta na reportagem. Quando o assunto é saúde, não faltam relatos de dificuldades. Enfrento um grande desafio, eu estou aí na fila de espera há mais de 2 anos com uma cirurgia. Longo tempo de espera para a marcação de cirurgia e falta de medicamentos são apenas alguns dos desafios do Sistema Único de Saúde, que precisa atender 216 milhões de brasileiros. Em São José dos Campos, cerca de 700 mil habitantes podem buscar atendimento nas 40 UBSs e 7 UPAs, além de clínicas e hospitais da cidade. Um sistema que agora deve ganhar mais agilidade. É que a Câmara aprovou o projeto de lei de autoria dos vereadores Dr. José Cláudio e Fernando Petiti, que autoriza a Prefeitura a instalar o Poupa Tempo da Saúde. A proposta é centralizar diversos serviços em um único local e promover mais rapidez no atendimento. Você consegue concentrar num prédio, num local, a maioria das especialidades possíveis. O paciente passa com um cirurgião, ele vai fazer uma cirurgia de vesícula, ou com uro, uma cirurgia de próstata, ou uma mulher com um problema ginecológico, precisa de uma cirurgia, precisa de uma avaliação no cardiologista. Já faz rapidamente a marcação desse cardiologista, o eletrocardiograma e a consulta para fazer o risco cirúrgico para liberar para a cirurgia. Então, num único local, você concentra todas as especialidades,
recepção, marcação de consultas, de exames, justamente para avaliar. E para a pessoa não perder tempo para se deslocar. São José dos Campos é muito grande. Então, você ter a tomografia, laboratório, eletro, ressonância num único local seria muito bom. Na justificativa do projeto, os vereadores destacam que após o atendimento inicial nas unidades de saúde convencionais, será possível encaminhar os pacientes para os médicos do poupa-tempo da saúde. No centro, diversas especialidades vão estar disponíveis diariamente. Ela passou numa UBS, óbvio, né? Joseense, CRAD São José dos Campos. Ele vai ser encaminhado por especialista no poupa-tempo da saúde. Então, o primeiro atendimento é UBS, clínico geral. Ele encaminha para o poupa-tempo da saúde para passar para o especialista. O especialista viu, dá andamento nos exames, conclui e trata o paciente, ou cirurgicamente, ou com tratamento clínico. O projeto prevê o funcionamento do local 24 horas por dia e parcerias com universidades da região. A ideia é que estudantes da área da saúde tenham a oportunidade de estágio e ajudem a reforçar o corpo médico. Assim, será possível ampliar o atendimento, principalmente em horários de maior demanda. Os alunos, eles tendo esse contato com o paciente, podendo observar um profissional de saúde atuando ali no contato com o paciente, isso tudo é um ganho muito grande para os alunos, em termos inclusive de prática, mas também de teoria, de aprendizado. Então, isso tudo é um ganho tanto para toda a população, quanto para a prefeitura, quanto para as parcerias que a prefeitura firma. Para garantir mais eficiência nos atendimentos, o projeto também propõe usar a tecnologia para desburocratizar a entrega e a liberação de medicamentos de alto custo, além de oferecer estrutura para a realização de exames de imagem e organizar um atendimento humanizado ao público. Em agilidade e também facilidade, né? A gente sabe que o mundo está muito tecnológico, São José dos Campos é uma cidade tecnológica, mas existe uma parte da população que não é tão tecnológica, né? E que ainda ter uma recepção, ter um guia, ter uma pessoa, um assistente para orientar e ajudar a marcar o exame ajuda e ganha esse tempo com isso. A professora do curso de medicina acredita que a centralização dos serviços em um único espaço pode aumentar a chance de cura de doenças ao favorecer o diagnóstico precoce. É fundamental esse diagnóstico precoce, de forma rápida, para prevenção, né, de problemas futuros, para também diminuir o atendimento médico hospitalar, que muitas vezes não é necessário, ou evitando, né, que o paciente venha a precisar, né, evolua seu caso, fique mais grave, então que o paciente venha a precisar de um atendimento hospitalar. Então, esse atendimento ambulatorial, ele sendo feito de forma ágil, sendo feito de forma preventiva, com qualidade, de forma correta, é um ganho tanto para o paciente como para toda a população de São José. Quem depende do sistema público de saúde espera melhorias com a proposta. Seria bom fazer tudo no mesmo lugar, seria muito bom. Essa semana foi comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro. A data é uma maneira de reconhecer o papel desses voluntários, que ao doarem salvam vidas. E aqui na Câmara, eles foram homenageados em um evento realizado no plenário. O reconhecimento pelo altruísmo de quem doa sangue tomou conta do plenário da Câmara. Os moradores de São José, com mais doações realizadas até hoje, foram homenageados pelos anos de dedicação. O Ramires foi um deles. Conta que estendeu o braço de forma solidária 69 vezes durante a vida. São 44 anos de doação, que eu faço a doação. Eu comecei com 26 anos, estou com 70, e doei até 69 anos, né? Quando eu comecei com 26 anos, era exatamente uma vez só por ano, porque, eu não vou dizer infelizmente, porque felizmente eu estava trabalhando, né? E não no sentido de doar para querer descansar, jamais. No sentido de saber que eu fazendo uma doação, eu já estava salvando 4 vidas. E a partir do momento que eu me aposentei, graças a Deus eu tive a possibilidade de doar 4 vezes ao ano, eu estava salvando várias vidas e cada doação que eu fazia, eu mesmo me incentivava e me dava mais motivação para doar, fazer essa boa ação. A sessão solene foi motivada pelo Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro. Na ocasião, os vereadores reforçaram a importância dessa contribuição social da população. Para a gente sempre é uma honra poder ter pessoas que ajudam o próximo, que pensam o próximo, que pensam em salvar vidas, né? Isso é muito importante, acho que para a humanidade, para tudo, e vocês são exemplo, né? São muito exemplo para várias outras pessoas.
E como é difícil, né? A gente sempre batalha, a gente incentiva, a gente orienta, mas tem a dificuldade, né? E é importante quando tem esse momento agora da Câmara, que a Câmara pode homenagear e, mais uma vez, os vereadores em conjunto aqui todos, ter essa gratidão a vocês. Quando você doa sangue, você doa vida, né? E eu tenho em casa grandes exemplos de pessoas que precisaram da doação de sangue, de plaquetas e outros também componentes do sangue, que sem dúvida foi vital para salvar a vida. Então, a vocês, a todos os doadores que fazem desse gesto maravilhoso salvar vidas. Nós da Câmara fazemos homenagem a vocês, mas na verdade é vocês que homenageiam a sociedade fazendo esse gesto tão lindo, tão maravilhoso. Que Deus os abençoe muito. Esse lindo gesto que é doar sangue, né? Eu também, na minha família, já precisei, né, de sangue dos nossos entes queridos. Então, essa é a importância, né? A prestação de serviço do Banco de Sangue de São José foi reconhecida pelos parlamentares como fundamental para a saúde pública e a preservação de vidas. A gente faz plantão em UTI, a gente sabe que cada gota de sangue que é doada por vocês salva uma vida e devolve uma vida para esse mundo. Então, assim, esse gesto de doação de vocês, que possa contaminar um pouco as pessoas para olhar realmente para esse mundo hoje e ver que a vida vale alguma coisa e que as pessoas, que o ser humano vale. Não só o dinheiro, o asfalto, a gasolina, os prédios, que as pessoas ainda têm um pouco de valor, que o ser humano ainda tenha valor. Parabéns a todos os doadores, mas parabéns pelo trabalho que vocês sempre, todo ano a gente te cumprimenta, mas é muito importante essa construção, essa rede que vocês constroem durante um ano. Eu vejo que esse gesto, essa atitude, ela deveria mobilizar as pessoas, ela deveria contaminar as pessoas, porque você não tem ideia do que é você saber que alguém está vivendo porque você deu algo de você para o outro, né? Isso é um gesto de solidariedade muito bonito. Em 2023 passei por 2 cirurgias, sendo que uma foi na virada do ano, no dia 31 de dezembro, e no mês de julho desse ano passei por outra cirurgia, a qual estou me recuperando. E somente quem passa pelo processo entende o quão grandioso e quão importante é o trabalho desses doadores, né? Então, a minha fala, neste momento, é uma fala de gratidão e de muito obrigado a vocês. Os homenageados ainda receberam das mãos dos vereadores o título de reconhecimento público, uma forma de agradecer a contribuição dos cidadãos à comunidade. Para o médico responsável pelo Banco de Sangue de São José, dar espaço aos doadores dessa forma é essencial para reforçar o papel social desse gesto. Doar sangue é um ato de solidariedade, é um ato de cidadania, porque sem o doador não vai existir sangue nos hospitais, não tem como tratar vários pacientes com câncer, vários pacientes com trauma, se não houver a disposição do doador de sangue. Né? Então é muito importante esse gesto, né? Porque para eles é muito importante serem reconhecidos. No que depender do Ramírez, todos podem se manter otimistas. Agora, aos 70 anos, ele se aposenta das doações, mas garante que continua empenhado em inspirar mais pessoas a salvarem vidas. Eu procuro incentivar, independente de onde for, na família, seja na onde a gente estiver, né? Em contato com os amigos, com as pessoas, a comunidade, porque explico para eles que, além de ser muito gratificante, é mais gratificante para nós que doamos do que para quem recebe. E olha, por falar em homenagem, a Associação Empreendedoras de Sucesso recebeu da Câmara Municipal a medalha Mérito Social. Foi com muita emoção, além de uma apresentação musical e de dança do grupo Expressão Louvor, que o plenário da Câmara recebeu uma cerimônia para a entrega da medalha de Mérito Social em homenagem à Associação Empreendedoras de Sucesso. A honraria é destinada a instituições que prestam serviços relevantes à coletividade municipal. A iniciativa foi do vereador Roberto Doleven,
que exaltou a importância da associação no campo social e econômico. Como eles transformam a vida, como trabalho, religião, é uma ação muito bacana dessas mulheres empreendedoras. Então hoje essa homenagem, parabenizando as mulheres empreendedoras por conta disso, por conta do incentivo dessas mulheres guerreiras que transformam a vida da família. A Associação Empreendedoras de Sucesso foi fundada em 2021 pela Eliane Cristina e desde então já possui mais de 400 membros. Mulheres que formam uma rede de apoio com pilares baseados na fé, capacitação profissional e fortalecimento da comunidade. A Associação Empreendedoras de Sucesso tem esse papel de mostrar para elas que o poder delas está dentro delas. Quando elas acreditam, elas param de olhar lá para o gigante do alto, né? Como se diz, e começam a olhar para cima para ver que a bênção vem de lá. Então hoje elas entendem que quando elas se impõem, elas entendem quem elas são primeiro e o que elas podem fazer, elas passam a entender que todos os gigantes caem e que elas são capazes de tudo em Deus que nos fortalece. O incentivo ao empreendedorismo também foi ressaltado durante a cerimônia. O grupo promove feiras, eventos e integração entre os participantes, criando um grupo de mulheres que geram renda e ajudam a potencializar a economia da cidade. É uma conexão ali, eu falo que é uma rede muito forte, porque a gente nós fazemos feiras, fazemos network juntas, eu falo que a gente meio que ali casou, né? Então uma compra da outra, vamos fazer um evento, todo mundo vai, estivemos no Parque da Cidade, fim de semana, fazemos feira nas praças e aonde uma vai, a outra vai. Então hoje a gente está em um grupo de mais de 400 mulheres. A medalha de mérito social foi entregue em mãos à presidente da associação pelo vereador Roberto do Eleven, que reforçou a importância da Câmara reconhecer e incentivar o trabalho das mulheres empreendedoras. Parabéns para elas aqui em São José dos Campos, na região toda, né? Elas não trabalham só em São José dos Campos, esse trabalho é estendido para do Vale do Paraíba. Então hoje essa homenagem é parabenizando as mulheres empreendedoras de nossa cidade de São José dos Campos. No próximo bloco tem as informações de um projeto aprovado pelos vereadores que visa fortalecer o combate à violência contra a mulher. É já já. Voltamos com Semana Legislativa. A gente abre esse segundo bloco com o balanço da sessão realizada na última terça-feira. Durante a 71ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos, aprovando 40 requerimentos, 15 moções e 5 atas. Entre os requerimentos aprovados estão a solicitação dos vereadores ao governo estadual e à administração municipal informações sobre o ensino de História da África nas escolas da rede pública. Para a Prefeitura, ainda pediram informações sobre as condições do prédio onde estava o arquivo público, sobre recursos destinados à conservação do acervo e planos de realocação para outro local, a falta de material didático em EMF e de médicos em UBSs na zona norte da cidade. Foi aprovada ainda a antecipação do horário da próxima sessão, na quinta-feira, dia 28, das 4 da tarde para as 9 da manhã, para a manutenção do sistema de dados. Na tribuna, os assuntos abordados foram a demora no tratamento oncológico, a precariedade das refeições fornecidas aos trabalhadores da UPA do Alto da Ponte, denúncias de brigas e perturbação de sossego na região oeste, a fala discriminatória do ministro Antônio Saldanha, do STJ, sobre o transtorno do espectro autista, além da reunião de parlamentares com o secretário de Habitação e Obras para explicar a desapropriação de imóveis na Vila Guarani. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Com o objetivo de fortalecer os mecanismos de combate à violência contra a mulher, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a estabelecer a obrigatoriedade de divulgar material informativo em eventos desportivos. A ideia é espalhar em estádios, por exemplo, mensagens de conscientização e canais de denúncias. Isabela é torcedora apaixonada pelo Santos. Para acompanhar o time do coração, viaja de caravana para outras cidades. Comecei a acompanhar primeiramente o São José,
né, por ser aqui na minha cidade, então eu comecei a vir nos jogos e tal, apoiar mais o time, e no final do ano passado eu passei a visitar também a Vila Belmiro, né, que é o estádio do meu time, o Santos, e aí eu comecei a presenciar mais esse ambiente do futebol mesmo. Mesmo frequentando estádios, os espaços seguem sendo intimidadores para Isabela. Isso porque a torcedora tem receio de sofrer algum tipo de assédio ou violência. Esse é um ambiente dominado por torcedores homens. Eu nunca passei, mas eu já vi algumas influenciadoras que passaram por isso, inclusive palavras, né, de baixo calão, assim, pode-se dizer, e também até de contato mesmo, né, de pegar em partes das mulheres. Então, assim, elas que têm essa voz, né, para poder alertar as outras mulheres, sempre relataram, né, que às vezes, infelizmente, isso ainda acontece. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado em 2022, apontou a relação entre os jogos de futebol e violência contra a mulher. No dia em que os times da cidade jogam, as ameaças contra as mulheres aumentam 24%. E o de lesão corporal dolosa cresce 21%. Tem essa questão aí da frustração, né? E principalmente se o time do homem, né, do agressor perder, né? E também, como você bem disse, geralmente tem a questão aí do uso de álcool ou de substâncias químicas, entorpecentes, enfim, aí tem essa junção e já tem, né, aí de repente o histórico de agressão e junta tudo isso e aí acontece ou ameaça ou agressão, né? Mesmo com o aumento do público feminino nas arquibancadas, as mulheres ainda sofrem com olhares indiscretos e falas machistas de invalidação. Para combater esse comportamento, um projeto de lei da vereadora Juliana Fraga, aprovado na Câmara, estabelece a obrigatoriedade da divulgação de cartazes informativos com mensagens de conscientização e canais de denúncia de violência contra a mulher nos estádios e quadras, durante eventos esportivos no município. Foi de uma reportagem que eu estava lendo, que em dias de jogos aumenta o número de violência contra mulheres, né? Por conta da bebida, por conta da frustração do time ter perdido, enfim. Vendo isso, por que não propor algo que em dias de jogos as pessoas possam visualizar, possam ver cartazes incentivando a não violência, incentivando a buscar ajuda. Então foi através disso que veio o projeto. A justificativa aponta que o projeto surge como mais um instrumento na luta de combate à violência contra a mulher e que enquanto todas as mulheres não estiverem seguras, a expansão da legislação protetiva não pode ser interrompida. Na verdade, a gente é uma soma de ações, né? Uma ação isolada não vai resolver o problema. Então a gente tem que tentar fazer várias ações para conscientizar, trazer a conscientização, tentar mudar essa cultura de violência, fazer com que os homens reflitam que não é por aí e até mesmo as mulheres buscarem ajuda, buscarem apoio quando acontece. Então, eu acho que isso é mais uma ação que pode fortalecer essa luta da não violência contra as mulheres. Para a advogada, os cartazes são maneiras de coibir os assédios e violências contra torcedoras nos estádios e quadras. Mas ela ressalta a importância do investimento em educação de gênero para combater o machismo. Tem que investir em educação com recorte de gênero nas escolas, porque para tirar essa cultura só ensinando, educando, né? Não adianta só fazer esse cartaz e colocar lá se a gente não educar as nossas crianças desde cedo de que mulheres e homens são iguais e não tem esses espaços de homens e de mulheres, né? E que a sociedade é igualitária, né? E começar desde cedo mesmo essa cultura de que as mulheres têm que ser respeitadas em qualquer espaço. Se os amantes do futebol hoje são chamados de torcedores, é graças às mulheres. A palavra remete à década de 1920, quando as partidas só eram frequentadas pela alta sociedade. As mulheres assistiam aos jogos com luvas e, por conta do calor, tiravam e torciam o acessório.
Daí o termo torcida. A Isabela acredita em um futuro que as mulheres vão ser respeitadas nos estádios e vão poder cada vez mais ocupar esse espaço, que também é feminino. Eu tenho visto que tem crescido também, não só as mulheres na arquibancada, mas também por conta do prestígio que também está aumentando com as mulheres em campo. Então, assim, muitas meninas começaram a acompanhar o futebol nos estádios por conta das mulheres que jogam. E aí, consequentemente, elas vão também nos jogos dos homens. Então, isso também é bem legal. Alguns clubes, né, têm essa postura de oferecer o ingresso mais barato, meia entrada, planos especiais para as mulheres. Então, acho que isso também incentiva bastante. Vamos falar sobre mercado de trabalho. Os pedidos de demissão bateram recorde histórico em 2024. De janeiro a setembro, foram 6,5 milhões de desligamentos. A maior parte dos trabalhadores que decidiu sair da empresa tem entre 18 e 24 anos. Quem vê a Serlene com um sorriso no rosto não imagina o processo que ela enfrentou. Trocou anos de experiência nas áreas de administração e automoção industrial para apostar em uma nova carreira. Trabalhei há mais de 20 anos no corporativo, né, no CLT, e eu decidi fazer uma transição de carreira, me encontrei como terapeuta integrativa e mergulhei nesse mundo, nesse universo do natural. A transição de carreira foi planejada. Os prós e contras foram colocados no papel antes do pedido de demissão. O apoio da família e o aprendizado dos cursos de capacitação ajudaram na decisão final. No começo, foi um pouquinho mais difícil, né? Porque você fica com medo, que é natural, né? Faz parte. Mas aí, como era um sonho e estava, né, ardendo já no coração, eu falei, agora eu vou. Então, eu tomei a decisão, planejei, né? Vi alguns espaços e mergulhei de cabeça. E a Serlene não é exceção. Com as mudanças no mercado de trabalho, muitos profissionais passaram a questionar a carreira e buscar novos caminhos profissionais. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que nos 9 primeiros meses de 2024, 6 milhões de pessoas pediram demissões de seus trabalhos, um aumento de 15% em relação a 2023. Especialistas acreditam que essa transição de carreira acontece por um aquecimento no mercado de trabalho. As pessoas estão cada vez mais se qualificando e as empresas querem as pessoas mais qualificadas. Então, as pessoas, a partir do momento que elas têm o conhecimento das vagas que estão em abertos, por exemplo, o LinkedIn é a maior rede profissional no mundo, ela começa a entender sim que há a possibilidade dela sair daquele emprego para uma melhor oportunidade, ou seja, tem muitas oportunidades em aberto. Então, a partir do momento que a pessoa toma conhecimento disso, ela se encoraja aí para se candidatar à vaga e muitas vezes o sim vem. A pesquisa mostrou também que o maior número de pedidos de demissões foi entre os profissionais mais novos, com idade entre 18 e 24 anos. A mentora de carreiras ressalta que isso reflete na perspectiva da nova geração. Os jovens são mais desapegados e têm mais coragem de empreender. Os jovens, eles têm o porto seguro, a rede de apoio, ou seja, eles sabem para onde eles podem correr, ou seja, para casa, para os pais, caso a decisão dele de sair do emprego não dê certo, entendeu? Então, os jovens, eles também têm a facilidade de ter o conhecimento na palma da mão. Então, eles começam a se comparar, eles começam a ver que há possibilidade, sim, de um melhor emprego, até mesmo de empreender. Eles são mais corajosos, assim, de pedir demissão, por esse conjunto de motivos também. A saúde emocional também é um fator que pesa nos pedidos de demissão. Segundo a mentora de carreiras, muitos profissionais têm buscado melhores condições de trabalho e uma rotina que alia evolução profissional com realização pessoal. A gente precisa entender que a gente está diante de um fato, já não é mais uma opinião, já não é mais um achismo. Então, como as empresas elas podem querer elas podem fazer com que as pessoas queiram ficar nela, trazendo políticas de gestão de pessoas, feedback, flexibilidade, políticas também relacionadas à qualidade de vida e saúde mental, porque esses também são um dos motivos são vários motivos que as pessoas saem, mas um conjunto deles, se as empresas começarem a trabalhar em cima disso aí, elas vão conseguir que as pessoas queiram ficar mais nas empresas delas. Trabalhando com aromaterapia e conhecendo melhor o mercado de terapia integrativa, Selene vive uma paixão na nova profissão. O conselho que fica para quem também quer trocar de carreira é se capacitar e planejar. Estudo, primeiro, né? Porque você vai mudar ali do seu, digamos, do seu conforto
né? Você vai sair da sua zona de conforto e você tem que entender onde você quer chegar. O que você quer fazer? O que eu quero fazer? Eu preciso planejar? Então comece com planejamento, porque vai exigir tempo, vai exigir financeiro também. Então, assim, a dica é estude o que você quer fazer e também se planeje, se organize para não ter problemas de 2, 3 meses você querer desistir e voltar pro antigo. A gente fala agora um assunto que preocupa a comunidade médica. Estimativas da Associação Médica Brasileira apontam que 50% da população com mais de 65 anos sofre com quedas e 70% dos casos ocorrem dentro de casa. Por isso, os cuidados no ambiente doméstico são indispensáveis. Nesse lar para idosos, tudo é pensado para evitar um caso que é frequente entre o público dessa idade: as quedas. Por isso, chão livre de obstáculos e várias barras de apoio. O importante é evitar, né, degraus, então casas que tenham degraus, que tenham idosos, se puder fazer uma rampa, é o ideal. Colocar barras de apoio, os banheiros principalmente com barras de apoio, porque são lugares que é muito comum quedas, né, lugares úmidos, cozinha quando vai lavar, banheiro, e ficar sempre de olho. O médico Fernando Baldi, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, explica que os problemas de saúde comuns da idade avançada estão entre os motivos das quedas. Outros fatores que merecem atenção são os obstáculos dentro de casa. Primeiro você tem o fator da idade, né? Com a idade você perde um pouco de massa muscular, então você fica com grupos musculares mais fracos, você tem às vezes um pouco de tontura, de desorientação espacial, isso facilita a queda. E, obviamente, fatores do ambiente que você está. Por exemplo, se a sua casa tem muitos tapetes, tapetinhos, então você tem que evitar isso. Muitas vezes animais de estimação, como gatos, que são animais silenciosos, né? Eles, às vezes, podem o idoso tropeçar no animal de estimação. O temperamento dos idosos também pode ser um problema. Muitos não aceitam as limitações e querem ser independentes. Essa especialista no envelhecimento destaca que a autonomia é importante, mas precisa ser acompanhada. Na verdade, ele quer manter a autonomia ainda, e é bom que ele mantenha a autonomia. O problema é que ele tem que ter essa noção que ele já não tem mais 30 anos. Então, esse problema de queda é um problema que o que acontece? Compromete várias coisas. Se um idoso cai com 80 anos, ele já tem uma fragilidade. Talvez um idoso já é um pouco mais frágil. Se ele cai, vai operar, vai fazer uma cirurgia, ele vai ficar mais frágil. E alguns, com algum comprometimento cognitivo, eles não lembram que fizeram a cirurgia. Então, muitas vezes você fala, olha, anda mais devagar. Não, eu nunca caí. A Edeusuíta tem 80 anos e já caiu 4 vezes. As quedas fizeram com que ela dobrasse a atenção até na hora de andar. Agora eu tomo mais cuidado, eu estou tentando me policiar para levantar o pé, porque eu estou achando que a gente cai muito, porque você arrasta o pé. Então você tem que levantar o pé e andar devagar. Esse aí no colo dela é o mingau. Dá pra ver que ele gosta de um carinho. E nessa de pedir atenção, ele quase derrubou a tutora algumas vezes. Ele para na frente, ainda bem que minha cozinha é pequena, eu me apoio, mas várias vezes ele já me atrapalhou. Uma queda que aconteceu recentemente e infelizmente foi fatal foi a do cantor Aguinaldo Raiol. Ele tinha 86 anos e morreu após cair no banheiro do apartamento que morava. E muitas quedas de idosos acontecem neste lugar aqui, o temido banheiro. Isso por uma série de fatores, como por exemplo o piso molhado na hora do banho ou o movimento de se levantar e se sentar no vaso sanitário. Para isso, algumas adaptações são fundamentais, como por exemplo as barras de apoio, colocar um tapete antiderrapante no chão e em casos de casas com idosos, aquele box de vidro, nem pensar. Qualquer pessoa que cair num banheiro, se tiver um box de vidro e dependendo do tamanho desse box for muito pequeno, como que tiram você desse box? Imagine um idoso.
Então, realmente colocar barras de apoio, se possível um banquinho para o idoso sentar e lavar o pé. E caso aconteça uma queda, é preciso ter calma e seguir alguns cuidados. No geral, se cai assim no chão, é melhor chamar já uma ambulância, porque às vezes você quer auxiliar e piora, principalmente uma pessoa leiga. Então, dependendo do caso, é melhor deixar no chão, apoia, põe uma almofadinha na cabeça, né, escora ali e chama uma ambulância. Então, atenção para as orientações. Se você já está curtindo a aposentadoria ou tem um idoso em casa, o ideal é se prevenir. Cuidado e atenção que valem para todo mundo. Afinal, a idade chega para todos. Se você tem hipertensão, tratar a sua hipertensão, a sua diabetes de maneira bastante efetiva. E depois, obviamente, você cuidar do ambiente em que esse idoso frequenta, colocando no banheiro barras, como você falou, tirando tapetes e tudo aquilo que eu já falei anteriormente, né? Quer dizer, preparando o seu ambiente da sua casa ou da casa do idoso para que o idoso não tenha algum tipo de pequeno acidente, e isso para um jovem ou para um adulto ativo seria um pequeno acidente, no caso do idoso é um grande problema. Depois do intervalo, vamos mostrar os detalhes do projeto aprovado que institui a política pública de fornecimento da merenda escolar especial adaptada para estudantes que têm algum tipo de alergia ou restrição alimentar. Estamos de volta! Os vereadores aprovaram um projeto de lei que institui a política pública de fornecimento da merenda escolar especial adaptada para estudantes que têm algum tipo de alergia ou restrição alimentar. Vamos entender como funciona na reportagem. O Cal tem múltiplas alergias e por isso precisa evitar uma série de alimentos. Na maioria das coisas que dão mais alergia para mim são soja, leite, que é o que mais dá. São esses dois aí. Para que ele e outros alunos que têm alguma restrição alimentar possam seguir as dietas necessárias, essa escola tem uma equipe que cuida somente das merendas adaptadas. Até os equipamentos e os micro-ondas que preparam os alimentos são separados. Nós temos em torno de 40 crianças que têm algum tipo de restrição alimentar e aí nós fazemos toda a adaptação de acordo com a necessidade de cada criança. Para crianças que têm doença celíaca, nós temos aqui também uma situação de celíaca. Os utensílios precisam ser separados, tanto panela, quanto os utensílios de preparo, quanto os utensílios de distribuição, né? Então a bandeja dele é uma cor diferente para a gente identificar, o prato dele é diferente para a gente identificar, porque essas crianças não podem ter nem o contato com os alimentos que causam algum mal-estar a elas, porque somente o contato, né, ali no utensílio, por mais que seja lavado, higienizado, pode ficar com resíduos que vai fazer mal à saúde da criança. A nutricionista explica que também se preocupa com a inclusão dessas crianças e adota medidas para que elas não fiquem sozinhas na hora do lanche e nem sintam vontade de outras refeições. Então nós estudamos receitas e aí vamos fazendo testes para que a criança não se sinta excluída no dia a dia, né? Então o cardápio, por mais que seja adaptado de acordo com o que ele pode consumir, a gente procura fazer o mais próximo possível. Então se no cardápio geral é bolo, a criança das dietas vão comer um bolo com os ingredientes que eles podem consumir. A escola é um lugar em que os alunos se alimentam todos os dias. Então, para os que têm restrições alimentares, é muito importante que a instituição ofereça a merenda adaptada de acordo com o que é permitido. Para isso, um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, busca garantir merenda especial para alunos hiperglicêmicos, hipoglicêmicos e celíacos da rede pública municipal. As escolas, você tem todo tipo de pessoas, de crianças, com todos os problemas possíveis de saúde. Existem crianças com intolerância ao glúten, à lactose, diabéticas. Então,
O projeto em si, ele visa essas crianças, levar uma merenda adaptada para aquele que é intolerante ao glúten, que é intolerante à lactose, porque hoje não tem, a gente tem uma merenda geral, mas que não visa essas pessoas com esse problema de saúde. A criança diabética, então a merenda adaptada é isso, é trazer melhorias, ganho na saúde e prevenir futuros problemas de infarto, AVC. Essa nutróloga explica as condições de saúde citadas na matéria. Ele pode ter hipoglicemia e ele pode ter hiperglicemia. E já o caso do celíaco, ele é uma doença autoimune e ele ocasiona por conta do excesso, né? Então você come o trigo, cevada, malte, principalmente o trigo que a gente tem no dia a dia, ele não aceita, porque ele é uma doença assim, ele vem, o receptor do glúten, ele não aceita e ele acaba, não quer. Então, assim, para você entender uma doença autoimune, então ela vai competir com o que está entrando. Então, ele não pode com aquelas substâncias. Uma alimentação inadequada pode comprometer a saúde de crianças que têm essas doenças. No caso dos celíacos, eles podem ter diarreia, constipação, ficar com a barriga estufada, né? Pode dar náusea e pode sim, em alguns casos, dar vômitos. Já nos diabéticos, diabético é complicado, principalmente o hiperglicêmico, porque não tem sintoma nenhum. Esse é o problema. Já o hipoglicêmico, ele já dá muito mais sintoma. Vai dar tremor, ele vai dar sudorese e ele pode sim chegar a um desmaio que é mais severo. Na prática, as escolas vão contar com o apoio de nutricionistas e adaptar o cardápio para atender às necessidades dos estudantes. Então, uma dieta adaptada para aquela pessoa que tem um problema e a dieta seja como é feito em hospital. O hipertenso tem a dieta dele, o diabético tem a dieta dele. Isso daí vai poupar, vai economizar problemas futuros com saúde. A pessoa não ter problema cardíaco, desenvolver obesidade, desenvolver um diabetes complicado. Então, essa dieta, ela direcionada para aquela criança, que aquele problema de saúde, vai trazer um ganho muito grande para o jovem, pode ter certeza. Merenda adaptada à disposição de quem precisa, assim como o CAL, é uma maneira de garantir o bem-estar dos alunos. É possível ter uma alimentação nutritiva, saudável e que também seja gostosa para as crianças. Eu como maçã, bastante maçã, que é bom. Arroz, feijão e frango, que é sempre frito e é bom. E é muito bom mesmo. E outro projeto de lei aprovado pelos vereadores determina que as instituições públicas e privadas da cidade forneçam o diploma e o histórico escolar em braille para estudantes com deficiência visual. Aprender a enxergar o mundo com as mãos foi uma adaptação necessária para a Jéssica. Ela nasceu com deficiência visual e, desde a infância, enfrenta os desafios no dia a dia. Eu falo que eu vivi duas fases da minha vida, né? Da mesma forma que existe, né, o antes de Cristo, depois de Cristo, eu tenho as minhas vivências antes LBI e pós-LBI. Né? LBI é Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, eu vivi um período onde tudo que se fazia era vamos dizer assim, entre aspas, uma caridade, uma boa ação, uma coisa legal, porque não se tinha lei que obrigava a esse acesso. Aí depois, com a lei, com a LBI, aquilo não passou a ser mais um favor, né? Passou a ser uma obrigação. O período escolar foi uma das fases com mais obstáculos. A falta de material adaptado trouxe dificuldade ao processo de aprendizagem e uma dependência que afastava a tão sonhada autonomia. Na minha vida eu já vivenciei muito disso, de chegar material para todos os alunos e o meu material nunca chegar. Então, sempre o professor ter que fazer leitura, sempre ter que fazer umas adaptações razoáveis, sempre ter que dar um jeitinho brasileiro, porque tinha situações que a gente podia considerar adaptação razoável, mas tinha situações que era jeitinho brasileiro mesmo. Mesmo com todos os desafios, Jéssica não desanimou. Fez diversos cursos e, ao concluir os estudos, encontrou mais uma barreira:
os diplomas e certificados não foram pensados para quem não enxerga. A gente perde muito tempo, né, tentando se readequar pela falta de acessibilidade. Então eu tenho ali meus certificados, ali meus diplomas, e daí eu preciso levar para algum lugar. Aí sempre eu tenho que buscar a ajuda de algum vidente. Olha, tem como você ver? Ou de repente buscar o auxílio de algum aplicativo para poder fazer essa leitura. Nem sempre o aplicativo traz essa informação de uma maneira legal. Sem falar que assim, né? Eu, por exemplo, tenho o hábito de colocar os documentos em pastas e depois etiquetar as minhas pastas, né, tanto em braille quanto em fonte ampliada, para que a gente consiga encontrar os documentos. Então já viabiliza muito, eu já pego ali, já vou fazer a leitura, tá tudo certo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o mundo tem cerca de 36 milhões de cegos. De acordo com o IBGE, no Brasil, são mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. Ainda de acordo com o Instituto, essa parcela da população enfrenta taxas mais altas de pobreza e baixa escolaridade, realidade que exige do poder público políticas de inclusão. E essa é a proposta do projeto de lei de autoria do vereador Júnior da Farmácia, aprovado pela Câmara. De acordo com a matéria, instituições de ensino públicas e particulares de São José são obrigadas a expedir uma via do diploma e do histórico escolar em braille aos alunos com deficiência visual. A medida vale para todas as etapas, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. As escolas que não cumprirem a regra podem receber multa de R$ 500, valor que será dobrado caso o documento não seja entregue ao aluno em um prazo de 60 dias. Jéssica, que hoje trabalha para que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados, acredita que a lei é um passo importante na busca pela inclusão. Que ela traz esse empoderamento e ela traz essa lembrança, assim, sabe, de dizer que as pessoas existem, de dizer que também fazem parte da sociedade. E essa autonomia, né, porque é o que a gente, como pessoa com deficiência visual, mais busca é autonomia, e como empresa é o que a gente sempre reforça muito, né. Com o objetivo de discutir soluções para o desenvolvimento sustentável, pesquisadores, sociedade civil e poder público se reuniram no Parque de Inovação Tecnológica para a 4ª edição do Fórum Latino-Americano e Caribenho de Florestas Urbanas. Ondas de calor, enchentes, furacões, eventos climáticos extremos que nas últimas décadas têm ocorrido com mais frequência e despertam preocupação da comunidade científica. Parte dela está reunida em São José dos Campos para o Fórum Latino-Americano e Caribenho de Florestas Urbanas. No encontro, representantes de 10 países debatem medidas para o desenvolvimento sustentável das cidades. Nós estamos discutindo, temos a participação de representantes de 14 países, então para discutir sobre cidades verdes, resilientes e inteligentes e o que a gente pode transformar melhor, mais qualidade de vida com a presença das árvores nos centros urbanos. Durante o evento, devem acontecer palestras e apresentações relacionadas à gestão de florestas e árvores urbanas. Essa temática das cidades se preparando, as cidades resilientes, sustentáveis, se preparando para o cenário de mudanças climáticas e como que quais são os efeitos da arborização urbana e das florestas urbanas, tanto do ponto de vista social como tecnológico, para que as cidades tenham esses equipamentos de biodiversidade para aumentar a qualidade de vida e resiliência. O 4º Fórum Latino-Americano e Caribenho de Florestas Urbanas acontece a primeira vez no Brasil na cidade de São José dos Campos. Um evento que reúne pesquisadores, técnicos e gestores públicos para discutir inovações tecnológicas e florestas urbanas a serviço das pessoas e das cidades. Temos pesquisadores, pessoas com as mais diferentes expertises e isso traz experiência de outros países e para o que podemos juntos fazer para a melhoria da qualidade de vida mundial. Então o interesse é imenso nessas questões, como que a gente pode plantar árvores de forma correta, como é que pode fazer a gestão dessas árvores no meio urbano e a gente poder valorizar mais essas árvores com os benefícios mais diferentes, seja no sombreamento, diminuição das mudanças climáticas, das propriedades tóxicas que tem, da poluição. O vice-governador do estado, Felício Ramute,
participou do segundo dia do evento e reforçou a criação da iniciativa Bairro Paulista, que prevê a implementação de medidas de infraestrutura em cidades do estado para favorecer o crescimento sustentável. Tem como objetivo enviar recursos, em média R$600 mil, para 300 municípios do estado de São Paulo, baseado em 5 critérios. Aqueles que têm o menor IDH, baixa presença de árvores na área urbana, com ações do governo, recursos e um manual de implantação de ações sustentáveis, como jardins drenantes, para que a gente possa ter mais sustentabilidade no envio dessa água fluvial para os rios, também a utilização do asfalto ecológico, então recursos do governo do estado com o objetivo de tornar as nossas cidades mais sustentáveis e resilientes. Para o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José, a realização do fórum no município contribui com o processo de criação de políticas públicas. Hoje, com as mudanças climáticas, as grandes tempestades, a população fica receosa com relação a ter uma árvore de grande porte na porta da sua casa, na rua. Então é sempre uma pauta de educação ambiental, por isso que é importante aqui todos os pesquisadores, todas as instituições envolvidas dizerem, junto com os gestores públicos, o quanto que é importante você privilegiar corredores de biodiversidade, plantar florestas, os cuidados da arborização urbana, como que isso deve ser feito de uma forma mais adequada. Então é isso de se esperar numa discussão como hoje. Diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, o encontro pode apontar caminhos para a construção de uma cidade mais resiliente, capaz de suportar as adversidades climáticas. Muito importante, que a nossa cidade possa receber um evento como esse, de ter essas discussões, para que aqui possa sair não só troca de experiências, mas também novas políticas públicas que podem ser implementadas. Hoje, quando a gente fala de tecnologia, o que nós podemos ter de tecnologia e trazermos para as questões dos cuidados ambientais. O Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.